E Ele vai fazer. Mas Ele só vai fazer se a gente der liberdade para que isso aconteça. Então, que nesse momento vocês adorem Espírito de verdade. Porque Ele quer falar muito com você aqui. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
nós estivéssemos fechando nossos olhos, eu queria que esse momento seja um momento de oração, você com Deus. Eu queria que você orasse, pedindo a presença do Pai, porque constantemente é isso que Deus espera de nós, que nós nos acheguemos a Ele o tempo todo, para que nós nos acheguemos a Ele. Então, nesse momento eu peço que você esteja pedindo para que Deus esteja nesse lugar, para que Deus te conduza em adoração, para que Ele se agrade da nossa adoração essa noite, para que as palavras que saiam da nossa boca não sejam palavras, qualquer palavra, mas que venha dos nossos corações o desejo de adorar a Deus. Então esteja orando nesse momento, ore, converse com o Pai, convide Ele nesse momento, convide, que esse momento aqui seja entre você e Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Se você sabe cantar, cante comigo, cante para Deus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Nós nos tornamos a habitação do templo de Deus. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e Convide Ele. Yeshua,
não podemos esquecer por que estamos aqui. Continua. Não podemos esquecer por que estamos aqui. Estamos aqui para adorar o nome de Deus. Estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Estamos aqui em comunhão para adorá-lo. Esse momento em que reservamos na semana para estarmos juntos, orando, para estarmos juntos buscando, para estarmos juntos clamando pela presença de Deus nas nossas vidas. Dia após dia, semana após semana, juntos. Eu queria que agora, nesse momento, uma última vez, juntos nós estejamos, clamamos o nome de Jesus aqui. Uma última vez. Amém. Glória a Deus. Você ora pra gente? Soberano Deus e Pai, neste momento nos colocamos na Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui na Tua presença, Pai, em meio a tantas dificuldades, mas o Senhor nos manteve em pé, ó Pai, porque o Senhor nunca abandona o Seu povo, Pai. Muito obrigado por cada vida que está aqui presente, ó Pai, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações através da vida do Teu servo, Pai, que o Senhor venha usar ele grandemente, Pai. Nessa noite, Pai, que nós venhamos sair daqui diferente de como nós entramos, ó Pai. Que nós venhamos absorver, não só na nossa mente, mas no nosso coração, a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Seminarista Rafael. Aqui. Deixa eu colocar minha máscara, agora eu coloco minha máscara. Você pode escolher qualquer banco, tá? Você faz a vontade. Alguém pode pegar um pedestal? Tem um pedestal sobrando? Igor, você empresta o seu pra ele? Graças e paz, tudo bem? Boa noite a todos, uma alegria muito grande estar aqui, para vocês também que nos ouvem ou vão nos ver e ouvir em casa também, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e me traz lembranças gostosas, porque assim como vocês estão aqui reunidos hoje, como jovens e adolescentes, a gente, quando eu era jovem e adolescente também, a gente investia, porque para Deus é sempre um investimento, as nossas noites, os nossos finais de semana, os nossos sábados, para dividir a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus com os nossos irmãos. Então, por isso, eu estou muito alegre. Vou tentar falar fácil, porque como minha esposa diz, eu falo meio difícil, uso algumas palavras difíceis, então a gente vai tentar deixar a coisa bem mais tranquila. Mas é um prazer muito grande estar aqui. O tema que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos trabalhar aqui, nesta noite, convicções e diálogos. Nós somos bombardeados a todo momento com uma série de situações, uma série de conversas, né, com amigos do trabalho, da faculdade, do colégio, em casa, com familiares. E muitas vezes, de tantas coisas que a gente ouve, e muitas delas soam estranho, né, de uma forma esquisita aos nossos ouvidos, a gente fica pensando como se posicionar, né, o que nós devemos falar, como nós devemos nos portar. A gente vai trabalhar isso, e eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo de número 17,
versículos de 24 a 58. Nós vamos ter dois textos que vão nos acompanhar nessa noite. O primeiro é esse que eu falei para vocês, né? 1 Samuel 17, 24 a 58. E depois nós vamos ler o Salmo 51. Então vamos começar aqui. O texto é um pouco longo, mas é importante. Só contextualizando, aqui a gente vai ver uma série de 3 diálogos de Davi antes da batalha com Golias. Primeiro ele fala com o seu irmão, depois ele fala com o próprio rei Saul, que ainda reinava na época, e aí então tem o diálogo final, que é com o gigante Golias. E a gente vai ver como um homem, e o que me deixa mais apaixonado no sentido de querer entender mais Davi, é porque embora outros heróis da fé tivessem grandes diferenciais, ele foi o único que a Bíblia relata como o homem segundo o coração de Deus. E é importante eu e você sabermos o que devemos fazer para sermos homens e mulheres de Deus. Para que nós possamos, sim, nos posicionar corretamente, falar corretamente de Deus, com convicção, e vencer os gigantes que nos afligirão ou que virão até nós. 1 Samuel 17, 24. Vamos lá. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo, conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta de suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carregam uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão?
Você pensa que sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei aos corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Palavras do Senhor. Tirando um pouco esses textos e temas de guerra, de morte, de cortar a cabeça, que não é o objetivo aqui hoje, claramente, mas era um momento de guerra, né? Os judeus, os israelitas estavam vivendo em guerra com os filisteus, então esse era o tema. Mas aqui a gente pode observar 3 diálogos. Mas antes da gente falar um pouco dos diálogos, das convicções e dos posicionamentos de Davi, a gente tem 3 coisas importantes que eu gostaria de ressaltar antes de começarmos. Primeiro, são 2 significados. A primeira palavra, convicção, que é crença ou opinião forte a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, conhecimento. E aqui a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, é da importância de nós termos um íntimo e profundo relacionamento com o nosso Deus. E relacionamento, ele não vem do dia para a noite, ele não vem com a leitura de apenas um texto ou uma oração durante o dia. Ele vem ao longo de uma caminhada, de um momento como esse de louvor, adoração e ouvir a palavra, de ouvir um louvor enquanto estamos indo para o trabalho, para a faculdade, para a escola, conversando com quem está à nossa volta. Mas nós temos que ter convicção de quem é Deus e o que Ele fez por nós. Fazendo um paralelo, é como se quando nós nos preparamos para uma prova, que seja, por exemplo, de matemática, e se nós não estudamos, não nos aprofundamos no tema, não dominamos as equações, os números e como trabalhar com eles, dificilmente nós iremos bem na prova. Português, história, geografia, qualquer outra matéria que vocês tenham mais facilidade. Da mesma forma, quando eu e você temos a oportunidade de falar para Deus, de Deus para alguém, se nós não temos essa convicção, se nós não temos esse relacionamento com Deus, fica difícil. Mas a gente não pode deixar que a nossa pouca ou muita convivência nos impeça disso. A segunda questão aqui, na verdade, o significado da palavra diálogo, que é fala em que há interação entre 2 ou mais indivíduos e troca de ideias. É muito importante. E aí eu, fazendo um paralelo não, parando um pouco esse tema, muitas vezes a gente fala que, ou a gente pensa, que falar de Deus para as pessoas é só quem tem o dom de evangelizar, ou quem tem quem sabe falar direito, quem sabe falar corretamente, quem tem um pouco mais de desenvoltura. Mas se nós formos analisar, a melhor forma de nós evangelizarmos alguém é com a minha e a tua vida. Como as pessoas nos percebem, como as pessoas nos veem no dia a dia. Se o nosso testemunho é algo diferente, porque hoje o que a gente mais ouve no mundo é: todo mundo está fazendo, por que você não faz? Primeiro porque eu sempre ouvi da minha mãe que eu não sou todo mundo. Então já começa por aí. Mas nós temos que ter essa certeza e convicção que nós somos filhos e filhas do Deus vivo. Não é qualquer Deus, não é um Deus de pedra, é do Deus vivo. E quando nós temos essa convicção, a gente passa a ter o nosso coração queimando de alegria. A vontade de falar: olha o presente que eu recebi.
Olha como Deus é maravilhoso. E aí, então a gente começa a dialogar com as pessoas, conversar. E o que me chamou a atenção, que eu vi, eu não sei se eu trouxe aqui, que eu peguei de vocês ali, está em algum canto aqui, mas fala de evangelização. E um dos toques é de você chamar alguém para ver um filme, para conversar, não para já sair falando de Deus para a pessoa, ou apontando a sua religião é essa e não funciona. Não, mas é como Deus transformou a minha e a tua vida. Como o sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador na cruz, transformou a minha e a tua vida. E na última mensagem, se não me falha a memória, que o reverendo Adalberto falou, nós não fizemos nada e por mais que a gente quisesse fazer alguma coisa, não daria, como vocês acabaram de cantar aqui. Pense algo mais valioso que nós possamos ter em nossos lares. Se a gente vender e querer comprar, não vamos falhar. Convicção e diálogo. Abram a Bíblia de vocês no Salmo 51, que a gente vai trabalhar um pouco da importância de sermos homens e mulheres jovens, segundo o coração de Deus. Salmo 51. Os irmãos encontraram? A Bíblia que eu trouxe é da linguagem de hoje. Não sei se todos têm essa linguagem, mas acho que não vamos perder a qualidade aqui. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Palavras do Senhor. Irmãos, amigos, o Salmo 51 nos mostra um caminho importante e que eu e você devemos tomar atenção, no sentido de que eu e você devemos ser homens e mulheres jovens segundo o coração de Deus. E quando Davi foi colocado, e a gente pode ver um pouco, algumas páginas atrás do texto de 1 Samuel que nós lemos, ele já tinha sido ungido rei, embora ainda não tinha tomado o trono. Samuel vai falar com Saul. E Samuel diz a Saul que ele já tinha encontrado um jovem que era segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E o que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Nós podemos ver e ler, e eu vou passar rapidamente aqui no Salmo 51.
Ele não era especial, ele não era mais inteligente que os demais, não. O que ele fazia de diferente? Ele tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Então, quando eu e você começamos a analisar a nossa vida e ver aonde estamos errando, não é vergonha nenhuma nos ajoelharmos ou nos colocarmos no secreto, no lugar afastado, onde eu e você, onde nós, com Deus, possamos falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa onde eu errei, onde eu falhei, o que eu deixei de fazer. Porque quando nós temos esse coração puro e humilde, Deus se alegra dele. Ele não tinha problema em confessar o pecado a Deus e demonstrar genuíno arrependimento. Há uma questão quando somos jovens, e eu sou um pouquinho ainda, tá? Então não sou tão velho assim. Mas a gente acha que sabe de tudo. A gente acha que conhece tudo. Nós achamos que dominamos todas as coisas. Que aquilo que os nossos pais falam, os nossos avós, quem ainda possa ter avós, está falando demais, não sabe o que está falando. E nós precisamos ter este coração humilde. Davi entendia, e aqui começa a ficar maravilhoso, amados, não que não tenha sido até então, mas ele entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina. Eu e você devemos todos os dias buscar estarmos na presença de Deus. E estar na presença de Deus, diferente de que muitas outras denominações queiram dizer para nós, não é um clarão no céu, um barulho diferente. É meditação na palavra, é cantar um louvor, é instruir um amigo, é ser um ombro amigo e conversar com aquele que precisa. A maior preocupação de Davi, no versículo 11 do Salmo 51, era em ser privado dessa comunhão com Deus. Nós devemos buscar tanto e zelar tanto e cuidar tanto deste relacionamento com Deus, para que a gente não seja privado disso. Guardado as devidas proporções, assim, fazendo um paralelo, é como se a gente fizesse algo errado e fosse preso, ou seja, a gente fosse privado de poder ir e vir a qualquer lugar, e de repente ficarmos um tempo preso num lugar pequeno, com um monte de gente. Porque quando nós perdemos a comunhão com Deus, é isso que acontece conosco. Nós ficamos presos. Por mais livres que possa parecer, porque a gente começa a fazer uma série de coisas, e muitas delas talvez desagradem a Deus, a gente só vai construindo coisa ruim. E Davi era comprometido nos versículos 13 e 15 com a glória de Deus e a proclamação da sua vontade. Eu e você temos que entender, buscar compreender, buscar nos aprofundar nesse relacionamento íntimo com Deus, para fazermos a vontade dEle. Na oração que Deus nos ensinou, tem um versículo: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando nós queremos fazer a vontade de Deus, na terra como ela é feita nos céus, maravilhas vão acontecer na minha e na tua vida. Não porque merecemos, mas porque Deus é maravilhoso demais para cuidar de mim e de você. Ser um homem segundo o coração de Deus é resultado da graça de Deus nas nossas vidas. Ser um homem segundo o coração de Deus, e aqui eu quero dizer homem e mulher, né? É sermos plenamente satisfeitos no Senhor. Somos plenamente satisfeitos, estamos totalmente contentes com Deus, alegres em servi-lo. Sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Não importa o que eu e você estejamos passando. Alguns podem estar num momento maravilhoso, outros passando por algumas dificuldades, mas Deus é soberano em todas as coisas. Ele não se esqueceu de mim e de você, não se esqueceu das nossas famílias. Passamos por um momento difícil de pandemia, de restrição, de muitas vezes estar afastado de quem a gente ama, mas Deus continua soberano em todas as coisas.
Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus é agradar a Deus e não aos homens. Eu e você temos agradado a Deus, temos buscado viver uma vida que Deus se agrada, que Ele possa olhar para mim e para você, e assim como disse para Davi, ali vai um homem e uma mulher, um menino e uma menina, segundo o meu coração. E por último, estar submetido e pronto ao exame do Senhor. A minha e a tua vida glorifica a Deus. A minha e a tua vida mostra a diferença que Deus faz. Precisamos ficar atentos para que com essas convicções e nos nossos diálogos a gente possa, aí sim, já para a gente encerrar, não sei quanto tempo mais tenho, tratarmos de 1 Samuel que lemos e os 3 principais diálogos e as convicções e posicionamento de Davi. A primeira conversa que ele tem é com alguns soldados e com um de seus irmãos. Versículo 26. E aqui, Davi deixa claro que ele sabe em quem ele crê. Ele sabe o poder de Deus. Ele sabe o poder do Todo-Poderoso. A certeza que Davi tinha da vitória, enquanto todos estavam com medo, por mais que o rei Saul tivesse oferecido uma série de presentes, uma série de condições positivas para aquele que, valente de Israel, que desafiasse e vencesse Golias, ninguém se prontificou. Mas Davi, quando conversa com seu irmão, ele tem a certeza, porque a vitória que Davi falava que teria, não era pelas qualificações que ele tinha. Isso que eu e você precisamos ter também. Claro, isso não nos impede de estudarmos, de nos esmerarmos, de nos esforçarmos para buscar ser melhor cada dia. Mas as vitórias que nós temos, se olharmos, é porque Deus nos concedeu. Estávamos no lugar certo, na hora certa? Ok. Mas Deus nos concedeu. E Davi tinha certeza que a vitória não viria por conta das qualificações dele. Ele era baixinho, franzino. Mais para frente, como nós lemos, ele não conseguia nem andar com uma armadura de um guerreiro. Mas ele sabia que a vitória vinha pelo poder de Deus. E aqui fica uma pergunta para nós nessa noite, para cada um de nós. Nós temos colocado as nossas dificuldades no altar do Senhor, crendo no poder de Deus? Temos buscado essa intimidade, este relacionamento íntimo, constante e profundo com Deus? Porque mesmo que a vitória não venha de imediato, como foi nesta história que nós estamos trabalhando, mas a certeza do poder do nosso Deus nos dá ânimo, nos dá força, nos dá coragem para continuar a caminhada. Devemos saber o Deus que nós cremos. Nos versículos 38 a 40, nós vemos o segundo diálogo de Davi. E aí então ele está conversando com o rei Saul. E aqui nós podemos ver algo interessante, que é a perspectiva humana contra a perspectiva divina, ou seja, o modo de pensar, o modo de ver, o modo de analisar, quando não se acredita ou não se busca a Deus, daquele modo de pensar, agir, de quem realmente tem um relacionamento íntimo com Deus. E aqui a gente pode destacar o quê? Leve somente o necessário. Saul pensava na possibilidade humana no sentido de que ele disse a Davi: você não pode lutar contra ele. Você nem guerreiro é. Ele a vida inteira foi um guerreiro, um lutador, tem habilidade com as armas. Enquanto Davi pensava única e exclusivamente: o Senhor me livrará. O Senhor me dará vitória. Assim como ele faz um paralelo e conta das histórias onde ele lutou com ursos, lutou com leões e que Deus também o livrou. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado e entender que às vezes nas nossas interações, nas nossas conversas,
nós conversamos com pessoas que não acreditam no nosso Deus por enquanto. Essa é deve ser o nosso pensamento. E aí, quando a gente começa a ser bombardeado por uma perspectiva humana, isso pode fazer com que a gente se desanime. A gente passa a não ver com os olhos de Deus, a nossa fé começa a enfraquecer, que é o que o inimigo quer. Colocar um monte de pessoas que falam, não vai dar certo, você não presta, você não vai para frente. Você é muito isso, pouco aquilo, e só vai desmerecendo a gente. Mas quando vem de Deus a vitória, quando vem de Deus o propósito, a gente só pensa, o Senhor me livrará, o Senhor me dará vitória. Muitas vezes, também, amados, carregamos uma série de bagagens que não nos ajudam, como a falta de perdão, a mágoa, a tristeza. Não que nós não somos humanos, a gente tem as nossas momentos de tristeza, momentos que a gente não está legal, mas a gente não pode carregar isso na nossa mochila no sentido de nos impedir de se relacionar com Deus. Que a gente começa a ficar triste, começa a ficar de certa forma deprimido, aí se afasta dos amigos da igreja, se afasta da palavra e vai se afastando. Como aconteceu com o próprio rei Saul, que parou de fazer aquilo que Deus mandava. Então nós precisamos ficar atentos com essas bagagens, liberar perdão. Amados, é transformador e libertador quando a gente libera perdão. Porque muitas vezes, aquele que nos machuca, ou na maioria delas, não está nem aí. Mas nós que fomos machucados, isso vai nos destruindo, vai nos matando. E se a gente não libera perdão, a gente fica preso. E aqui no texto que nós lemos, então, Saul colocou um monte de coisa, a armadura de Saul e Davi, e não estava dando certo. Podemos ver aqui também que às vezes a gente leva uma série de bagagens no sentido de que a gente acha que isso vai ser importante ou que vai ser necessário, e na verdade Deus fala, não precisa. Não precisa ser assim, não precisa levar isso. Eu te darei no momento certo, a ferramenta certa, para a ocasião correta. Mas nós precisamos o quê? Ter esse relacionamento estreitado, íntimo com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai soprar para a gente no sentido de que é agora. E quando a gente fala de Espírito Santo também não é nada sobrenatural no sentido de houve um rojão, não. É a questão de a gente ouvir mesmo Deus falar com a gente. É agora, usa isso, faz aquilo. Às vezes num simples, vira essa rua à esquerda, sendo que a gente está acostumado a virar 3 lá na frente, porque Deus já está vendo algo que pode acontecer com a gente lá na frente, então Ele já está nos alertando para a gente mudar a direção. Quando Ele vai nos orientar, quando precisamos passar numa prova importante, por exemplo, qual que é o assunto, ou quanto que nós vamos ter que nos dedicar e estudar para poder vencer tal dificuldade, tal prova. E aí Davi, então, se viu do tipo, essa armadura não me serve, eu não consigo nem andar com ela. E é isso, amados. Se a gente começar a carregar coisas que não vêm de Deus para as nossas vidas, impede a nossa caminhada com Ele. A nossa mochila vai ficando pesada e a gente não consegue caminhar. Então Davi afirma, o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E o último diálogo, então, é com Golias. E aí no versículo 45 a gente pode destacar que é firmes pela fé. Eu tento só imaginar um menino franzino, com uma funda e algumas pedrinhas no bolso, vendo aquele homem enorme, aquele gigante vindo em direção com escudo, lança, espada, e tinha tanta arma que ia até um armeiro na frente, Mas ele tinha fé e a certeza
no nome do Deus ao qual ele servia. E é isso que eu gostaria de deixar já para a gente finalizar nessa noite, amados. Eu e você, nós temos que ter fé e certeza no Deus ao qual servimos. É o Deus de milagres, sim. É o Deus de impossíveis, sim. Mas para aqueles homens e mulheres que são segundo o seu coração, que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus, que fazem a vontade de Deus. E então ele afirma para Golias: você vem com todas essas armas contra mim, mas eu vou contra ti no nome do nosso Deus. E ele serviu de instrumento de Deus para trazer vitória ao seu povo. Amém? Que nós possamos ser jovens, homens e mulheres de Deus, que estejamos na presença dele para servirmos como instrumento vivo. Que possamos entender quais são os nossos talentos, quais são os nossos dons, para que nós possamos servir a Cristo, a obra de Deus e a esta igreja. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos fazer então uma oração. Poderoso Deus, grandioso Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos como família da fé unidos. Porque a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, e nós temos certeza que o Senhor está no meio de nós. Obrigado pela palavra ministrada, que todos que aqui estão possam sentir prazer em Te servir, em buscar um relacionamento íntimo e profundo contigo, ó Pai, para que o Senhor possa achar graça em nós e que possamos ser considerados homens, mulheres, jovens, segundo o Teu coração. Ministra em nós, que aquilo que eu porventura não tenha tido a competência de passar, que o Teu Santo Espírito coloque no coração de cada um que aqui estava, que aqui está, e que esta palavra reverbere, e que esta palavra flua e dê frutos nos nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado pelo grupo de louvor, por todos que estão aqui, Senhor. Sonda o coração de cada um que está aqui. Tu sabes os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas tristezas. Vem com Teu bálsamo nas nossas vidas, ó Pai. Se houver necessidade de cura, que a cura aconteça para a honra e glória do Teu santo nome. Do livramento, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Porque hoje podemos dizer que somos filhos e filhas Teu, ó Pai. Dá-nos a alegria de Te servir em espírito e em verdade, um coração de adorador, um coração humilde, ó Pai. Obrigado pela igreja aqui, a primeira de Diadema, pelos seus pastores, o seu conselho, mesa diaconal, pelos jovens, adolescentes, crianças, por todos que estão aqui, ó Pai, por Ti empenhados em fazer o melhor para a Tua obra, para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos um retorno tranquilo para casa, que nós possamos chegar com saúde, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa humilde e sincera oração, que pedimos e agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como pedir riquezas de um rei
gostaria de agradecer o seminarista Rafael. Muito obrigado por ter ajudado a gente hoje, por ter trazido a palavra, ter sido usado. Amém, Naná, por ter sido usado hoje também. Deus te abençoe. E acredito que a música dela e a tua mensagem se encontraram hoje. Amém. Isso é sinal de que Deus queria transmitir essa mensagem pra gente hoje. De que nós devemos sempre buscá-lo em primeiro lugar. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele buscava as coisas de Deus. Ele cria em Deus como único Senhor e Salvador, poderoso que é. Amém? Que essa mensagem possa nos guiar durante essa semana, que possamos... Nossa, meu óculos. Que possamos meditar sobre isso essa semana. Agora vocês estão embaçados. Só os avisos. Amanhã tem culto, domingo, às 6 horas da tarde. É um culto de Santa Ceia. Então todos estejam presentes para estarmos juntos nesse culto de Santa Ceia. Estamos tomando a ceia. Quarta-feira tem os cultos às 8 da noite. Beleza? E é isso. Próximo Serum é no dia 14 de agosto. Então estão todos convidados mais uma vez. Só que teremos uma surpresinha e não será da forma como estamos acostumados. Então fiquem ligados nas redes sociais e no grupo do WhatsApp. É isso, gente. Estão todos dispensados, agora é resenha, fiquem à vontade. É isso.